E aí pessoal, tudo bem? Feliz ano novo, né? Feliz Natal atrasado aí pra vocês. Espero que tudo tenha ocorrido bem aí nessa virada de ano, né? Faz um tempinho que a gente não postou um vídeo, o último vídeo foi Eu vou dar uma chata dando reflexo no das... olho. Bom, então o último vídeo que a gente postou foi sobre o TOEFL, isso, né? Sobre a prova do TOEFL. Foi um vídeo bem curto, não, né? Foi um vídeo bem comprido aí. Acho que deu 55 minutos de vídeo, é bem longo. Mas para quem for fazer o TOEFL, eu sugiro que veja, nem que seja por partes. Vê uma partezinha hoje, uma partezinha amanhã. Mas tem umas dicas bem legais no vídeo e tem todo o processo da prova com o layout certo, enfim. Vale a pena você dar uma verificada. Você já contou a sua nota? Não sei. Ah, acho que eu falei minha nota. Eu falei porque eu mostrei lá. Esse vídeo que a gente vai fazer hoje é para falar dos três vistos, dos três tipos de vistos que nós vamos aplicar, né? Para você ir para a Austrália existe eu não vou dizer uma infinidade, mas existe acho que até centenas de vistos e eles vão variar dependendo do que você quer fazer na Austrália. Se você quer trabalhar, se você quer estudar, se é por tempo indeterminado, se é permanente, enfim, tem um monte de vistos, se você tem família, se você quer ir com família, quer ir sozinho. Mas para o nosso caso, que é a maioria dos casos, eu acho que, eu vou chutar aí, 90% do pessoal que vai para a Austrália vai com um desses três vistos. Nós vamos falar desses três vistos, que são os seguintes. Primeiramente eu vou botar o link na descrição. Primeiro de todos os vistos que tem, que você pode procurar quais são os tipos de visto, caso um desses três que a gente falar não é o que você precisa. E eu vou colocar também o link para cada um dos três vídeos, né? Bom, então eu vou começar pelo visto 189, que se chama o Independent Skilled Visa, que é um visto permanente, ou seja, você vai para a Austrália e você pode ficar lá o tempo que você quiser, é permanente, você não tem uma data limite para você ficar lá. Importante ressaltar também que todos os vistos que a gente vai falar aqui, se você conseguir um deles, você vai ter direito a todos os benefícios de saúde que um cidadão australiano normal tem. Então, de saúde, de educação, etc. Então, você tem esses direitos, o que muda é o que a gente vai falar agora. Então, o 189, que está aí embaixo, é o Independent Skilled Visa, o nome já diz, né? É Permanent Independent Skilled Visa, ou seja, é um visto permanente. Como segunda opção, você tem o 190, que é o Skilled Nominated Visa. Ele é exatamente igual a 189, a única diferença é que você vai ter que aplicar para uma região. Ou seja, na hora que você for aplicar para o visto, ou for mandar a cartinha de aplicar para o interesse do visto, você vai ter que escolher qual região que você pretende ir, ou deixar em qualquer região. Não é recomendável que você deixe N ali qualquer região, porque a gente viu relatos de pessoas de que se você deixar N, dá a impressão que você não está... para você tanto faz qual é a região e eles podem pensar que você está meio com descaso do visto, que não está interessado, então escolha uma região, né, e coloque essa região ali. Daí o que vai acontecer? Se você conseguir o visto, o 190, você vai ter que ficar trabalhando naquela região, morando e trabalhando naquela região durante 2 anos. Você pode viajar, você pode passear, etc. Mas trabalhar e viver e morar, você vai ter que ficar naquela região por 2 anos. A partir do segundo ano, ou melhor, a partir do terceiro ano, você pode ir para onde você quiser. A partir do terceiro ano você ganha basicamente como se fosse 190, né? Você pode ir para qualquer lugar e o tempo que quiser. Então o 190 ele também é permanente, mas ele tem esse porém que é para uma região específica. Daí você pergunta, mas por que eu vou escolher o 190 ao invés do 189? Né? Se o 190 ele me tranca para aquela região. Ele tem o benefício de te dar 5 pontos a mais no teu processo de visto. A gente vai falar de pontuação daqui a pouquinho. Então, já de antemão, a pontuação mínima é 65 pontos que você tem que atingir para conseguir esses vistos. E o 190 ele já te dá 5 pontos a mais em troca de falar, ó, beleza, você vai conseguir esses 5 pontos, mas você vai ficar nessa região aqui. E por último, tem o visto 489, que é o Skilled Regional Provisional Visa. Ele é como se fosse o 190,
que ele também é regional, mas ele não é permanente. Ele tem uma duração de 4 anos. Então você pode conseguir, você pode ficar na Austrália com esse visto durante 4 anos, e depois disso, ou até durante esses 4 anos, você pode aplicar para um 190 ou para um 189. Por quê? Porque como o visto é de 4 anos, depois de 2 anos trabalhando lá, você consegue mais pontuação. Depois de 1 ano só? Ou 2 anos estudando. Já consegue pontuação, né? 2 anos estudando. Então, a partir de 1 ano trabalhando e 2 anos estudando lá, você já consegue mais pontuação para os outros vistos. Então, você vai ter 4 anos apenas com aquele visto para trabalhar e estudar lá, mas durante esses 4 anos você já consegue mais pontos para aplicar para os outros vistos. Tem que tomar cuidado com relação à idade. Se depois desses 4 anos você já passar de um limite da idade que te dá 15 pontos ou que te dá 30 pontos, você tem que ver, balancear o que vale a pena, mas depois a gente vai ver isso com mais calma. Bom, então essa daqui é a tabela de pontuação para os vistos, ela é válida para os 3 tipos de visto que a gente falou agora. Tá? Vamos começar aqui pela idade. Então aqui, dependendo da idade que você está, se você vai cair dentro de uma dessas faixas de idade aqui e você vai conseguir a pontuação respectiva. Então a melhor idade seria entre 25 e 32 anos, que você consegue 30 pontos no teu visto. Então é aquilo que eu estava falando. Se você conseguir aquele visto temporário de 4 anos, mas depois de 4 anos você tiver 33 anos, tem que ver que você não vai mais conseguir 30 pontos, você vai conseguir só 25. Então você tem que balancear e tentar recuperar esses pontos de alguma maneira com emprego ou com estudo aqui. Então esse visto ele é um visto bem justo, porque você vai perder essa pontuação, você vai dedicar um pouco mais de tempo e perder essa pontuação de idade talvez, mas você ganha experiência de trabalho ou de estudo, o que vai te dar mais pontos para os outros vistos, né? Então, idade é o principal ponto, né? O que consegue mais pontos aqui. Então, tempo de emprego. O tempo de emprego, no meu caso, quem vai fazer o assessment vai ser o Engineers Australia, que é tipo o CREA da Austrália para engenheiros, né? Então ele é que vai avaliar o meu histórico profissional e definir e decidir se realmente eu tenho 3 anos ou 5 anos ou 8 anos de emprego, de trabalho na área, tá? Na área que você é formado. Por exemplo, eu posso colocar que eu trabalhei já 8 anos depois de formado, só que desses 8 anos, 3 anos eu trabalhei na área de TI, que não tem nada a ver com engenharia elétrica. Então, obviamente, esses 3 anos eles não vão contar para a pontuação. Então, tem que ser bem justo e bem sincero, digamos assim, quando você for fazer essa pontuação, para não chegar lá no final e achar que tinha 8 anos de experiência, quando na verdade eles só vão acessar 5 anos, né? Então, você, dependendo da quantidade de experiência, você tem 5, 10 ou 15 pontos. Aqui, uma coisa que é importante, esse tempo de emprego é nos últimos 10 anos, tá? Então, se você ficou aí desempregado durante 2 anos, nos últimos 10 anos, você consegue, obviamente, no máximo 8 anos de emprego, né? Então, esse tempo de emprego aqui é nos últimos 10 anos. Estudo profissional na Austrália, né? Então tem que ser 1 ano estudando na Austrália. Bom, é estudo profissional, então obviamente um curso de línguas não é válido para esse caso, mas se você estudou 1 ano na Austrália e tem um diploma para comprovar isso, você consegue também esses 5 pontos aqui. Um negócio é que o Academic Transcript, para quem fez Ciências Sem Fronteiras, quem estudou, não é válido, porque ele não é um diploma, ele é simplesmente um histórico que você estudou lá, mas não é um diploma, tá? Então, se você fez o Ciências Sem Fronteiras, estudou e se formou na Austrália, o que pelo Ciências Sem Fronteiras não tinha como, mas se você estudou e se formou na Austrália, você consegue esse ponto, mas se você fez só o Ciências Sem Fronteiras, que é o meu caso, você não vai conseguir esse ponto. Estudo na Austrália, daí já é diferente do profissional. Bom, e aqui esse estudo na Austrália é como se fosse um bacharel, uma pós, um mestrado, alguma coisa assim na universidade, que se tiver pelo menos 2 anos de curso com diploma, você também consegue 5 pontos. E aqui é emprego na Austrália, se você trabalhou empregado na Austrália. Tem essa pontuação aqui também relativo a quantos anos você trabalhou lá. Se eu não me engano, é período integral. Se você tem um visto de estudante e trabalhou, eu não sei se vale.
teria que pesquisar. Tá aí uma boa para você pesquisar. Se você tem um visto de estudante e você trabalhou 1 ano ou 3 anos na Austrália, meio período, que é o que o visto de estudante te permite, talvez você também conseguiria pontos. Teria que ver isso daí certinho. Aqui é a nota de inglês. Essa nota de inglês aqui, ela vai variar um pouco com relação à prova que você fez. Aqui ele está dizendo para o IELTS, tá? Mas existe uma outra tabela que eu não tenho aqui agora, que ela compara o TOEFL, o IELTS e o PTE. Então, considerando o IELTS, se você tirou nota 8 na prova de inglês, que é acho que é a pontuação máxima, ou quase a pontuação máxima, você vai conseguir 20 pontos no teu visto. Se você tirar nota 7, você vai conseguir 10 pontos. Se você tirar nota 6, você não consegue nenhum ponto. Com relação ao TOEFL que eu fiz, eu fiquei nessa categoria do 7, eu consegui 10 pontos, né? De 120 pontos eu fiz 110, então eu não consegui a pontuação para conseguir os 20 pontos, eu consegui apenas para conseguir os 10 pontos. E aqui embaixo com relação à sua graduação, à sua educação aqui no Brasil. Se você está indo com um desses vistos, a tua profissão tem que estar na lista de demanda da Austrália. Você tem que ver essa lista todo semestre para ver se ela não mudou. Tá? Você tem que ficar de olho nisso. Então, dependendo da sua graduação, do nível de graduação, você vai conseguir X pontos. Se você tem apenas um diploma ou algum certificado, por exemplo, na área de engenharia elétrica, que é uma área que está em demanda na Austrália, você vai conseguir só os 10 pontos. Bacharelado é a graduação normal, você consegue 15 pontos. E PhD você consegue 20 pontos. Então, graduação, pós-graduação e mestrado, ele cai dentro de bacharelado, ele só dá 5 pontos. Se você tem um PhD, você consegue 20 pontos. Se, que é o meu caso, você vai casado para lá e você consegue essa qualificação de cônjuge, idade, inglês e qualificação profissional. Se a tua esposa, o teu esposo tem o diploma certificado, validado na Austrália, você também consegue 5 pontos para o teu visto. No meu caso, a Amanda é formada em odontologia. Odontologia, além de não estar na lista... não precisa estar na lista, né? Precisa estar na lista também? Bom, então além de não estar na lista, para conseguir validar o diploma em odontologia, você tem que estar na Austrália. Então não tem como a gente ir com essa pontuação, porque primeiro, para validar o diploma, tem que estar lá na Austrália e a ideia é ir para lá, obviamente a gente não está lá. Né? Então essa daqui é o sumário, digamos assim, de pontuação para os vistos 190, 189 e 489. Óbvio que não está aqui, se você fizer o 190 tem 5 pontos adicional do visto regional. Então o 489 não está aqui, não está explícito aqui, mas você ganha 5 pontos porque ele também é um regional e mais 5 pontos porque ele é um visto temporário, não é um visto permanente. Aqui a gente fez só um simulado, isso foi bem no começo que a gente fez esse simulado aqui, da pontuação, né, de quantos pontos eu conseguiria e para qual visto eu conseguiria aplicar. Desconsidera esse 489 Family aqui, tá? Porque eu nem lembro do que é esse visto. Mas aqui, então, o que eu sei que eu vou... Da família, se você tem algum parente lá que vai te sponsorar. Olha aí, se você tem parente lá, no caso a gente não tem parente lá, então né, já fica descartada essa hipótese. Então, pontos de idade 30 pontos, educação, que é a graduação, 15 pontos. Aqui na English Language já não foi 20, foi 10, que é o que eu consegui. Esse Designated Language tem que tirar, é 0 pontos, então você tem 30, 45, 55, porque não são 20, são 10. Esse 5 desconsidera, 55. E aqui, Occupational Experience, se eu conseguir 10 pontos, seria 65 pontos. 65 pontos seria sim o suficiente para conseguir um 189, mas eu não tenho certeza que eu vou conseguir esses 10 pontos do Occupation. Pode ser que eu não consiga até nenhum. Daí de 65 eu iria para 55 pontos. Daí nesse caso, com 190 eu iria para 60 pontos, que ainda não é suficiente, e para o 489 eu iria para 65 pontos, e daí sim conseguiria aplicar para esse visto 489. Então provavelmente a gente vai conseguir apenas com o 489. Depende muito de quantos pontos eu vou conseguir no Occupation. Essa informação que a gente tem hoje, mas é válido você dar uma pesquisada, né? Porque não sei quando que você está vendo esse vídeo, para ver se do momento que eu gravei esse vídeo até agora, que você está vendo, já não mudou alguma coisa. Né? Então hoje é 65 pontos e é aquele esquema de pontuação ali, é aquela
são aqueles critérios de pontuação que você tem hoje. O próximo vídeo, o que a gente vai fazer do próximo vídeo? A gente falou de visto. Bom, o próximo vídeo por enquanto a gente está meio estagnado no nosso processo. Eu vou começar a escrever os episódios de carreira agora. Eu vou falar também específico para quem é da engenharia. Eu vou fazer um vídeo só da validação de diploma, mas eu quero primeiro começar o meu processo de validação de diploma para ter um pouco mais de experiência, para poder fazer um vídeo um pouco mais embasado. Então, o próximo vídeo acho que a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência lá na Austrália, mostrar alguns vídeos, algumas fotos. Vai ser um negócio não tão relacionado ao processo, né? Então, para quem tiver curiosidade de saber como é que era viver lá, etc., custo de vida, a gente vai fazer esse vídeo. Então é isso, obrigado aí pela atenção, a gente se vê na próxima. Valeu!